Olá, eu sou o Marcos. Nosso primeiro podcast aqui no Alma Cavaleira, né? Hoje a gente vai trazer uma pessoa bem legal, uma pessoa que dá uma formação incrível. E a gente vai bater um papo legal aqui. O Henrico. E aí, Henrico, tudo bem? Ô Marcão, tudo bom? É um prazer estar aqui hoje com você, né? Fazendo parte desse primeiro, né? A nossa primeira versão aí, né? Desse podcast. E é uma honra aí você, né, ter me convidado para a gente poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre logística, falar um pouquinho sobre as tendências, né? E ainda mais vindo um convite de uma pessoa como você, né, tão inspiradora, empreendedor, uma pessoa que é engajada na área de logística, né, que tem a logística no sangue, né? E eu fico muito feliz pelo convite. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, Marcão. Poxa, eu que agradeço, cara. Ter você aqui compartilhando conhecimento com a gente aí, com todo o público aí que vai estar nos assistindo aí, inclusive nossos alunos, né? E ex-alunos. Vocês que nos verem aí no YouTube, tá? E talvez outras plataformas, não se assuste, tá? Vai ser cada vez mais comum, né, Henrique? É verdade. Maravilha. Me fala quem é o Henrico. Bom, Marcão, eu me considero o Henrico como pessoa, né? Em primeiro lugar, uma pessoa empática, né? É assim que eu me vejo e acredito que é assim que as pessoas me veem, né? Procuro sempre escutar os outros, uma pessoa serena, não sou uma pessoa muito de sair, né? Gosto muito de trabalho, de logística, da área acadêmica, gosto da área empresarial. É uma área que eu estudo desde os 15 anos de idade, onde eu comecei um curso técnico, né, na área de gestão. E aqui eu estou até hoje, esses dias de hoje, dentro dessa área que eu tanto gosto. Que maravilha. Inclusive, eu participei de um projeto com o Henrique, que não conhecia ele, tá? Participei de um projeto, foi quantos meses? Olha, a gente praticamente 6 meses, não foi? Até um pouco mais, hein? 6 meses junto aí. E eu confesso para vocês, esse cara tem um conhecimento fora do sério, viu, pessoal? Uma hora que a gente vai estar conversando aí, vocês vão perceber o nível de conhecimento. E parabéns a você que é aluno ou foi ex-aluno do Henrique, tá? Vocês tiveram um excelente professor. Mas a sua linha de formação, Henrique, qual que é? Bom, Marcão, então, a minha formação basicamente é na área de gestão e na área da educação. Certo. Né? Então, eu tenho formação técnica em administração, gestão de projetos, administração como bacharel, ciências contábeis como bacharel. Na área de logística, eu sou especialista pelo Mackenzie em logística e sou mestre em engenharia de produção. Eu sou Black Belt, né? Já atuo como consultor, e na área da educação eu sou pedagogo, eu sou matemático e tenho formações de gestão da educação pública pela Unifesp, tenho formação inclusive pelo Senai, né? Estou fazendo pelo CETICT aí um curso voltado à construção de conteúdo, de currículo na formação profissional. Então, basicamente é gestão, né, na área de logística e produção, e a área da educação, né, que foram duas carreiras que eu construí concomitante, né? Na realidade, você conseguiu conciliar dois caminhos diferentes, correndo, né? Em dois caminhos. Poxa, que legal, cara. Uma pergunta que todo mundo quer ouvir, cara. Como tá a logística no Brasil hoje, cara? Então, Marcão, a gente que já está há um tempo, né, que você também é dessa caminhada há muito tempo, né, uma pessoa muito humilde, né, mas com conhecimento, uma das pessoas com conhecimento maior que eu já tive nesses mais de 20 anos de educação. Puxa, na área obrigado, de transporte, cara. Né? Você é uma pessoa que tem a prática e tem a teoria, né? Por isso que eu admiro muito o seu trabalho, o seu perfil profissional, né? Uma pessoa muito correta nas coisas que faz, né? E, bom, como eu posso te dizer que mudou muito, né? Se a gente pensar lá na década de 90 para 2000, a logística, a gente não tinha nem o RP. Verdade. Então, me lembro que a gente usava, ou nem usava sistemas, mas eram sistemas que não se conversavam, né? Lá onde eu trabalhava e os lugares onde eu passei no começo da minha carreira, a gente fazia ainda, vamos dizer, o ápice era ter uma coletora, né? Era um sistema que pudesse ter etiquetas, né? Verdade. E endereçamento. E hoje, para onde caminha a logística? Bom, a gente percebe claramente que ela está cada vez mais com automações, né? A inteligência artificial, ela está dentro aí já da nossa realidade de qualquer setor empresarial, mas inclusive dentro da área de logística. Então, na parte de analista, na parte de PCP, a gente vê o uso da IA ajudando bastante. E o caminho dela, com certeza absoluta, é mais automação, mais tecnologia aplicada e talvez um enxugamento, né,
das estruturas mais de gestão administrativa e um novo perfil de profissional aí, né? E na área da operação, eu acredito que esse operador tenha que ter conhecimento, sim, né? Não só na parte de fazer, mas também ter algum tipo de conhecimento voltado à tecnologia, porque a gente percebe isso claramente já hoje nas vagas de emprego, né? É verdade. Só dando uma salientada, né? Às vezes na verdade, na nossa geração viveu as duas eras, né? A era do trabalho manual, né? Que uma coisa básica do dia a dia no ABC, né? O separador ia lá dentro do armazém com a folhinha na mão. É isso mesmo. E hoje não se faz mais isso. A maioria das grandes empresas já não tem mais isso. E às vezes os jovens que estão entrando no mercado de trabalho não teve contato com essa transformação. Né? Transformação. Nos últimos 10 anos a gente cresceu bastante, né? É verdade. E como você vê o mercado de trabalho para o profissional que se forma hoje, desde a graduação, curso técnico, a pós-graduação, ou até mesmo aquele cara que está se qualificando. Ele já trabalha na área, sei lá, ele é um conferente, ele é um operador de empilhadeira, mas ele quer, poxa, eu quero crescer. Como você vê esse mercado para essa galera hoje? Então, é algo que eu percebo, já venho conversando com os alunos, já tem um tempo. Eu não sei se é a mesma percepção que você tem, mas dentro da nossa área de logística sempre foi uma área marcada por uma área que tem grande rotatividade, principalmente em separação, né, nessa primeira área de entrada, né, porque normalmente o funcionário de logística, uma pessoa sem experiência, ele entra pela separação normalmente. Depois, com o tempo, ele acaba indo para conferência, né, isso com um certo tempo já. Às vezes ele tem uma facilidade com tecnologia, ele vai para como um analista, um assistente, um apoio da área de gestão, né? E depois conferência e liderança, né? Assim vai caminhando para, né, para outras áreas assim de forma horizontal, vamos dizer assim. O que a gente, né, que é perceptível é que esse funcionário, né, esse profissional, ele está sendo cada vez mais requisitado dele essa questão que voltada à questão tecnológica, né, a questão do ensino. Então, por onde começar? Vamos lá. Você aí, né, que está começando um curso de formação inicial, que está desbravando a área de logística. O primeiro ponto é alinhar a teoria com a prática, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? Aquele profissional que está como separador, mas já está subindo, né, na sua carreira, ele pode caminhar para fazer uns cursos, por exemplo, que a gente tem, né, em instituições como o Senai, como o Senac, né, e outras instituições que tem cursos livres, Centro Paula Souza, né, de entrada. A partir do momento que você fez esse cursinho, por exemplo, operador de logística que a gente tem, operador de empilhadeira LR11, né, que é muito importante andar conjunto, aí, se você quer continuar desbravando, você pode perceber que a maioria dos colegas dentro da área de logística não tem essa formação acima de um curso livre, né? Então, curso técnico, você percebe que já não são tantos que tem dentro da área de logística de uma empresa. Graduação, também, são poucos que tem. E aí, pós-graduação, da mesma forma. Então, isso se torna um diferencial, né? Agora, é lógico, a prática, o seu perfil comportamental, isso é fundamental, como qualquer área, não só a área de logística. Não adianta você ter uma formação e você não ter prática, não ter experiência, não ter engajamento, um perfil que te leve ao crescimento, né? Mas, agora vamos falar assim de formação. Então, qual é a trilha que eu acredito que seja ideal, né? Começar por um curso livre. Se você não tem ainda experiência ou quer conhecer a área, comece por cursos livres, cursos de 160 horas, de 40 horas. Se você já é da área, também é bom fazer um curso livre até para você sentir como é um ritmo, né? Vou retomar a escola. Muitas vezes você aí ficou muito tempo parado, né? Sem estudar e às vezes nem se sente capaz de fazer aquilo. Então você, através desses cursos, você vai sentir o gostinho, né, de voltar e de conhecer outras pessoas que também são igual a você, né? Vão passar pelas mesmas coisas que você, ou já passou por coisas parecidas, e aí onde você começa a montar o seu network, sua rede de relacionamento, enfim. Passando do curso livre, vá para um curso técnico. Se você já tem uma idade que é mais jovem, quem sabe até fazer uma graduação na área de logística, né? Mas hoje, se você olhar as vagas, todas pedem pelo menos um nível técnico ou ensino superior, mesmo que não seja finalizado esse curso, mas que pede algum.
Quais os dois caminhos que você pode trilhar como um ensino superior na área de logística? Ou você vai fazer um tecnólogo em logística. Nas graduações de ensino privado, elas são de 2 anos. No ensino público, que seria a FATEC, você vai fazer uma graduação de 3 anos. Puxa, né? Que legal. E depois dali, você pode também já fazer uma pós-graduação, ou na área de logística, ou áreas que são correlatas. O que você também pode optar por fazer uma carreira paralela, ou concomitante à logística, seria bem próximo a ela, é a engenharia de produção. Então, se você não quiser fazer só o tecnólogo, você poderia caminhar para uma engenharia de produção, que aí você consegue atuar em outras áreas dentro da indústria, né? Ou dentro de qualquer empresa, né? E passando então o técnico, ou tecnólogo em logística, ou o curso de engenharia, você tem outros tecnólogos, que é gestão da produção industrial, Verdade. automação industrial, curso de qualidade que ajuda, né? Então perceba que a logística, ela é uma área horizontal. Ela está em qualquer eixo tecnológico, a logística está. Está inserida. Ou no comércio, ou na indústria, tudo que envolve suprimento, que envolve estoque, que envolve, né, produto, tem a ver com logística. Então é um profissional que ele acaba sendo muito requisitado. Agora, a pergunta que você me fez no início era, esse profissional, ele é absorvido? Aí é a grande questão. A chave do negócio. Né? Eu acredito que sim, que ele é absorvido. Nem sempre remunerado e valorizado da forma como deveria. Mas eu também acredito que quanto maior a qualificação, maior a experiência, maior o resultado do retorno que você traz para a empresa, provavelmente você conseguirá galgar dentro da empresa que você está ou em outras, né, caminhos de posições maiores, como toda a área. E é uma área que é muito dinâmica, né? Aquele profissional que gosta de dinamismo, que gosta do armazém, que gosta do transporte, gosta de movimentação, o dia passa voando. É um serviço que você gosta, né, de estar ali. Agora, se você é um tipo de pessoa que tem um perfil que gosta de coisas mais estáticas, coisas que você fica parado, que você fica mais concentrado, talvez a área de logística operacional não seja muito ideal, né? Talvez como um analista, mesmo assim é muito dinâmico, né? Por exemplo, a gente brinca, em alguma empresa, às vezes um determinado trabalho, serviço, você consegue deixar o trabalho, né, esperando para o próximo dia. Mas a logística eu não consigo deixar uma carreta na gaveta esperando até a segunda. Tem que resolver, né? O cliente está esperando. Então, eu vejo assim, essa é a formação, né, do profissional. Maravilha. Só dando uma complementada no que o Henrico comentou, é muito importante também, até um certo, como se fala, patamar de cargo, você está no operacional. Mas quando quer alcançar um cargo de liderança, é bom investir também em curso de gestão de pessoas, liderança, entre outros cursos. Outra pergunta também, e o transporte brasileiro, cara? Já que todo mundo reclama, todo mundo fala, mas ninguém larga, cara. É um negócio esquisito. Na sua visão, como está isso? Porque recentemente nós vimos empresas de grande porte aí indo embora do Brasil. É verdade. E aí tem justificativas e justificativas. Umas falam que é imposto, burocracia, mercado ruim, será que é? Porque nós temos empresas saindo, mas também temos empresas chegando. Como você vê isso? Então, são... né, dois assuntos, né? Primeiro, a questão do transporte. O transporte no Brasil, ele sempre foi, desde o início, se a gente pensar lá na época do Barão de Mauá, quando ele pensou na ferrovia, né? E até os dias de hoje, você percebe que existe muito intervencionismo, né? Ou a falta, às vezes, de fomento na ordem pública. O efeito colateral que isso gera, e gera até hoje, não é culpa do empresário do transporte ou culpa, né, de algum órgão específico, mas é muito culpa de gestão pública, né? Então a falta de fomento em áreas como, por exemplo, ferroviário e outros tipos de modal fizeram com que nós ficássemos, talvez, assim, de uma forma dependente do transporte rodoviário. Não tem outra forma de fazer transporte no Brasil ainda, sem ser por caminhões, né, através do rodoviário, porque a malha é rodoviária. É verdade. A rodovia, né, ela é pequena, ela é enxuta, e aí você também não tem investimento em outras formas de modal, né, e o aquaviário, por exemplo, cabotagem, poderiam ser as soluções aí para o Brasil. Agora, pensando assim, na visão do empresário, né, como consultor,
é muito difícil o empresário do transporte manter-se vivo. Sim. Por quê? Porque o combustível, ele tem uma oscilação muito grande. O serviço é algo que não é tangível como você consegue movimentar, por exemplo, uma mesa, um armário ou produzir coisas, né? De outra forma, um transporte, quando ele acontece de forma errada, você tem um custo envolvido naquilo, uma perda, e a perda é significativa, né? Se você considerar o valor do diesel, quanto que se perde, por exemplo, num frete daqui para o Pernambuco, né? Então, se ele é um pequeno empresário, ele sofre muito com isso daí. Então, o Brasil, e uma outra ponto que todos falam, mas tem que ser destacado. A carga tributária no Brasil, né, eu posso falar como contador, é uma das maiores que existe no mundo. Então, assim, a pessoa para empreender no Brasil, ele tem que ser muito audacioso, né? Porque o pouco que se conquista com o trabalho pode se perder através de um empreendimento, né? Mas, mesmo assim, em todos os lugares que o risco é grande, o retorno também é grande. É e é por isso que atrai investidores, né? Pessoas que talvez tenham um capital maior ou que queiram desbravar, ou que veem no empreendedorismo uma forma, né, de sobrevivência, até mesmo de mudar de vida, né? Busca no transporte, e sempre começa da mesma forma, né? Normalmente é no transporte. É um pequeno transportador com seu carro, e depois a partir dali ele consegue um outro veículo, consegue colocar um colega, agregar um veículo, e assim ele vai crescendo gradativamente, ampliando suas rotas, né? Começa com São Paulo, depois pega Rio de Janeiro e vai indo, né? Quem sabe até mesmo chegar no aéreo. É verdade. Né? Então esse é o caminho. Mas eu já vi muitas transportadoras quebrarem, muitas, né? Região de Guarulhos, mesmo na época da pandemia, eu me lembro de vários transportadores grandes que já tinham operação em aéreo e não aguentar, não sobreviver a, por exemplo, a pandemia, né? Que a gente sofreu muito nessa época. Sim. Né? Então eu ainda enxergo o transporte no Brasil como algo assim muito ainda difícil de ser administrado, mas que merece. Se você souber administrar os custos e souber administrar a operação e realmente conseguir fazer com que haja parcerias, né, carga de retorno, você consegue sobreviver e gradativamente crescer. Então é assim, o Brasil, como eu já vi alguns gringos, né, falarem, ele é um país para aventura, né, no mundo dos negócios. Se você vai em outros países mais estáveis, dificilmente você tem grandes escaladas financeiras. Verdade. No Brasil você consegue sair de baixo e de repente dar um grande salto, mas é proporcional ao risco, né? O risco também é muito grande. E em relação às empresas que estão vindo de fora, eu acho que elas vêm dessa forma, né? Os chineses estão vindo muito para cá, e outras empresas, outros países vêm se interessando pelo Brasil pela questão do risco, né? Quando tem capital, então para ele o risco é administrado, né? Agora, para aquele que não tem o capital para aguentar muito tempo, aí é um risco calculado, né? Isso. É verdade. Perfeito. Perfeito. Um assunto que tanto se fala nos últimos anos. Inclusive eu li lá a tua dissertação, cara. Que coisa maravilhosa, parabéns, cara. Logística reversa. Quando a gente olha a logística reversa, a gente bate no transporte, né? Lá na armazenagem é um pouquinho mais difícil, mas tem muita coisa que pode entrar como ação. Como você vê isso aí? Como você pesquisou? Eu vi que você fez uma pesquisa profunda. Esse nicho, ele é uma bolha ou não? Não. Eu enxergo assim, ó. Existe uma lei chamada Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é uma lei que ela entrou em vigor em 2010, mas ela já começou antes, né? Quando eu comecei a fazer aquela pesquisa, ela foi antes da lei. Então eu peguei um momento em que ela estava sendo discutida ainda, essa lei. O que acontece? Essa lei, ela diz que alguns tipos de produtos, como filtro automotivo, óleo lubrificante, pneu, baterias, embalagens, eletrônicos e outros produtos que são que eles, vamos dizer assim, entendem que são produtos perigosos. Produtos perigosos. São obrigados a retornarem, né? E quem tem a obrigação de fazer esse retorno são as indústrias, os distribuidores, os importadores, os comerciantes, ou seja, a cadeia de suprimento inteira, ela tem a obrigação de retornar esses produtos perigosos. Já existia isso em pneu, já existia separadamente, óleo, pilhas, baterias, isso já existia, mas essa lei consolidou a obrigação, principalmente da indústria, de ser obrigado a fazer esse retorno. Como é que esse retorno funciona hoje? Então vamos lá, eu tenho uma indústria, eu sou distribuidor ou importador de um produto eletrônico. Eu sou obrigado hoje a
montar um canal reverso e fazer com que parte daquilo que eu vendi eu retorne para descartar ou para dar uso adequado, né? Só que assim, eu sou bom às vezes por fabricar, de distribuir, de importar e distribuir também ou vender, mas eu não sou bom às vezes de fazer retorno. Então a lei, ela permite que eu tenha uma empresa que possa retornar para mim. Eu pago para essa empresa fazer isso, ela retorna o produto, ela dá o descarte adequado e ela vai emitir um laudo, né? E hoje, assim, a maioria das indústrias, elas participam dessa lei dessa forma. Pagam uma terceirizada e essa terceirizada é que faz todo o processo de retorno e descarte dos produtos. Então, se você acredita que o aumento do consumo vai acontecer com um médio período, né? A gente vive numa sociedade que os produtos, infelizmente, eles são descartáveis, né? Eles são produtos que tem validade, né? Ser mais direto. É isso, tem pouca durabilidade, isso. Né? E aí faz com que você tenha que ter um canal de logística reversa maior. A legislação ainda é pequena, a meta de retorno é baixa, né? Mas acredito que com o tempo, com a escassez de recursos, com o aumento dos impactos ambientais, a logística reversa, que eles chamam de pós-consumo, só vai aumentar. E a logística reversa, que alguns chamam, né, o Paulo Roberto Leite, que é o autor lá da logística reversa, né? Aquele ali é o nosso, o guru, nosso herói. Né? Se ele estiver nos ouvindo aí, ó, dá aquele joinha pra gente. Então, o Paulo Roberto Leite, ele define a logística reversa também de pós-venda, que é o que já fazíamos, né? Que é o retorno de produtos que por algum motivo apresentaram defeito ou que o cliente não quer. Se você entende isso também como parte da logística reversa, só cresce o e-commerce. É uma outra área que cresce muito, né? Eu não sei se você tem essa percepção, e aí, né, devolvendo para você, mas a questão da logística reversa e o do e-commerce. O e-commerce, não sei se você sente isso, né, na sala de aula, ou se você sente isso na sua experiência de mercado, que vem crescendo mais profissionais de logística, mas de e-commerce. Sim. Não mais da indústria ou de CD, né, como a gente já estava habituado, né? Inclusive, pegando esse gancho aí, quando a gente fala logística reversa de 2010 para cá, esse retorno de produtos ele acabou abrindo caminhos para novas empresas para fazer justamente esse trabalho. Inclusive aqui em Guarulhos, não vou citar nomes, mas tem umas 2 ou 3 que fazem esse trabalho muito bem feito. E quando a gente fala do e-commerce, tem um problema muito alto de devolução. E quando a gente fala na devolução, é o que é? As pessoas ela compram muito por impulso. E aquela galera, por exemplo, você vai numa loja, você compra uma calça, você testa ela e fala assim, essa eu gostei, aquela eu não gostei. Então, o risco de você devolver aquilo vai cair bastante. Mas quando você compra na internet, é diferente. É verdade. E aí as devoluções ela aumenta. E isso aí gera um problema para as empresas do e-commerce. E aí que entra pessoas empreendedoras que vê um problema e tem a solução. Que é justamente o quê? Criar pontos de coletas, né? E às vezes serviço de desmontagem ou até mesmo o próprio processamento do produto, quando o produto não pode ser reutilizado. Muito interessante. Perfeito. Outra coisa, surge uma dúvida, às vezes os alunos me perguntam, professor, esse produto quando ele volta de devolução, eu coloco no estoque de volta, coloco junto com os novos novamente, e aí? Aí nós saímos do produtos perigosos, né? Mas vamos pensar num todo. É uma calça, é uma camisa, é uma fruta, Sim. que é um produto que tem uma validade muito curta, que ele tem um giro muito rápido. O que fazer nesses casos, cara? Então, é assim, se for um alimento, um produto perecível, ele tem validade e ele tem que ser dado o descarte adequado. Quem faz isso? Essas empresas terceiras que elas são, na verdade, têm autorização, né, para fazer isso e dar o laudo, né? O remédio, por exemplo. Isso. Se ele passar do prazo, ele não pode ser reutilizado, mas você também não pode dar o descarte adequado, você indústria. Você tem que pagar uma empresa para fazer isso. Para incinerar. Quer dizer que eu imagine, eu sou dono do supermercado. É aquela fruta, a manga que perdeu. Eu não posso jogar ela no lixo? Não, você tem que dar o descarte adequado, né? Até porque aí tem outros problemas, né? Uma pessoa que vai se alimentar desse produto que às vezes está no lixo, pode gerar problemas para descarte incorreto. Então tem um descarte adequado e tem legislação para cada tipo de produto. Remédio é um exemplo, você não pode ir. Eu tenho que contratar uma empresa especializada em cada um desses produtos para dar o destino adequado. Para dar o destino adequado ou até por causa de questão de contaminação, né? Você não pode descartar
qualquer tipo de produto de qualquer forma. Então esse é mais um custo que está embutido dentro da logística reversa, né? E a questão também relacionada a eletrônicos é que esses são mais duráveis, né? Mas produtos com perecíveis ou roupas, né? O descarte ele é sempre importante ser observado. Lembre-se, nós que estamos numa residência, a gente coloca o lixo lá fora, né? Que deveria ser separado, mas nem todas as prefeituras separam, né? E dão um descarte devido. Eles recolhem tudo e levam para um lugar. Esse lugar ou eles vão incinerar, normalmente eles chamam de aterro, eles enterram aquilo ali. Mas aquilo tudo é uma área que é monitorada, né, por eles, né? E normalmente são empresas que trabalham dentro, autorizadas pela prefeitura para fazer isso. No caso da indústria, é o mesmo olhar, né? Só que quem faz vamos dizer assim, esse retorno desse resíduo não é a prefeitura, não é a área pública. É a área privada, e a lei fala isso. Quem tem que dar o descarte adequado é o setor privado. Então, todo o processo de retorno, a lei 12.305, ela foca mais em produtos perigosos, né? Mas o processo de descarte de qualquer indústria, né? Ele tem que sempre seguir a legislação específica de cada segmento. Todo e qualquer resíduo, né, que sai da indústria, né? Resíduos industriais, né? Aí a gente volta lá atrás naquela pergunta que eu te fiz. Hoje, o profissional está entrando no mercado do trabalho ou já está no mercado de trabalho. Se ele buscar conhecimento nessa área, pode ser um diferencial para ele? Sim. E aí eu vou falar da logística reversa e de outras áreas, né? Tudo que eu acredito que nós temos que ser especialistas em uma área. Então, por exemplo, o médico, ele é clínico geral, mas ele se especializa na cardiologia ou na neurologia. O profissional de logística da mesma forma. Ele tem que ter a visão do todo, formação multidisciplinar, até para poder atuar em vários segmentos, mas é importante ele focar em determinada área e se tornar um especialista nela. A logística reversa, ela é um segmento que já lá atrás prometeu ser mais promissor, né? A partir do momento em que houve a lei 12.305 em 2010, houve uma explosão nesse assunto. Depois a gente vê em outros assuntos hoje, é o ESG, que está em evidência e tem uma relação direta com logística reversa. E hoje eu percebo que ela deu uma estabilizada e ela só vai aumentar em função da própria demanda, do próprio consumo, né? Então, se você é um profissional de logística e tem interesse em atuar em empresas como essa, existem várias empresas que trabalham para as cadeias de suprimento inteira fazendo o reverso. No filtro não vou citar nomes, mas na área de filtros tem, na área de óleo. Um exemplo, vou dar um exemplo do óleo automotivo. Você vai a um posto de gasolina e troca o seu óleo, né? A troca de óleo gera aquele resíduo é colocado separadamente num tambor e aquele filtro de óleo automotivo é separado também. Quem faz o retorno disso e leva para um lugar específico e faz um descarte adequado é uma empresa terceira. Puxa, que legal. Né? Então são segmentos que nascem e que tem profissionais que precisam ter formação, conhecimento para monitorar esse processo. Interessante. Aí a gente sai um pouquinho da área de transporte e vai para armazém. Como você vê o crescimento? Eu, nos últimos 3 anos, acho que todo mundo aí deve ter percebido a quantidade de armazéns que foram construídos na região. Aqui a gente está falando de São Paulo, né? Guarulhos, essa região aqui, Cajamar. É um negócio assustador. E sempre são grandes armazéns. E aquele pequeno armazém? O que está acontecendo com o mercado aqui da região? Então, vamos falar assim, a gente está concentrando, né, nossa discussão na região de São Paulo, né, do estado, principalmente na grande São Paulo. Né? Mas só lembrando, eu acho que isso está acontecendo no Brasil inteiro, nas grandes capitais. Aí, assim, pegando um exemplo dessa região, né, de São Paulo, o que eu enxergo? Através do Rodoanel, a gente tem a região de Guarulhos, que sempre foi uma região forte na área de logística, né? Tem muitas transportadoras, tem muito centro de distribuição. Por quê? Por uma questão geográfica, né? Tem um aeroporto próximo e tem caminho como Fernão Dias, né? Acessos que levam a vários lugares do Brasil. O Brasil praticamente passa por ali ou tem acesso por ali. O que a gente vê muito é a questão logística de custo, por isso que eles estão localizados ali, e aí a construção foi muito grande realmente de centro de distribuição. E também a questão de empresas atraídas por isso. Então, por exemplo, monta-se uma fábrica em determinada indústria, mas coloca um ponto avançado que seria um centro de distribuição e na região de Guarulhos que está fácil para escoar, né? Então a gente vê que cresceu muito ali na região.
E eu acredito que ainda não chegou na maturidade ainda, né? Você vê que continua construindo. Às vezes tem explosões de crescimento, às vezes a gente percebe que a região lá de Guarulhos no entorno, ela tem uma pausa, mas é um mercado muito aquecido de logística, que sempre foi. E aí temos regiões como Barueri, Carapicuíba, Osasco, a região do ABC, a gente tem ali a região de Mauá, a região do entorno ali mais fora, né, de Diadema, que tem acesso às rodovias. Tem uma explosão muito grande de construção de CDs ou de manutenção deles. Agora vamos falar dos pequenos, né? Que é aí onde eu enxergo na parte mais interna das cidades. Esses pequenininhos, por que eles vêm crescendo? Vem crescendo por causa do e-commerce. Então vou falar numa região que a gente vê, né? A gente passa pela região da Moca ali antigamente, né, na cidade de São Paulo. Ali era uma região industrial. Tinha Arno, Lorenzetti, grandes indústrias na Moca. Essas indústrias estão dando espaço agora para e-commerce, como o Mercado Livre, Shopee e outras. Na região do ABC, na Avenida do Estado, tem um grande site aí que foi construído na área de logística de distribuição só para e-commerce. Então a gente vê crescendo muitas empresas de e-commerce. Essas empresas, elas estão crescendo muito rápido, né? E eles precisam rapidamente de espaço e vão se construindo dessa forma. Eu vou comentar um caso que aconteceu comigo há pouco tempo sobre um e-commerce. O rapaz, ele era corretor de imóveis. Ele começou vendendo produtos de pressão arterial, medir pressão arterial, termômetros e coisas desse tipo. Cestos de roupa, né? E aí, cadeiras de roda, ele não acreditava muito naquilo, mas fez como muitos fazem. Empreenderam, né? Acreditando em determinado produto, mas bem pulverizado a loja dele. E, de repente, ele teve uma explosão de venda de produtos. Assim, vamos dizer, num período de 2 anos, né? Ele começou a faturar por mês 2 milhões de reais. Nossa, cara, o negócio decolou rápido. Decolou. E ele não estava esperando isso. Ele não tinha conhecimento algum na área de logística ou de gestão, ele era da área de imóveis, era um corretor. Então ele começou a tentar entender, né, sobre essa área. As pessoas que se aproximaram dele, ele colocou ali com ele, são pessoas que também não têm formação na área, eram pessoas parentes, né, que toda empresa pequena normalmente começa com amigos e parentes, vizinhos, né, mas ele não, essas pessoas nenhuma tinham formação, eram fotógrafos, né, uma delas trabalhava com fotografia, outra trabalhava na área da saúde, né, e ele foi tentar montar. Ele me chamou lá para fazer um trabalho de consultoria, pelo menos fazer um mapeamento, né, que envolve a questão do Lean e tal. A gente percebe claramente que, assim, nesses 2 anos ele alugou um espaço, ele saiu de uma casa, que era na casa dele, ele alugou um espaço, e desse espaço ele foi para um maior ainda, que era quase o triplo do tamanho, e já não estava dando mais o tamanho de onde ele estava. Então a gente percebe que os armazéns pequenos, eles crescem, os CDs, né, eles vão crescendo muito em função do e-commerce. Né? E esse não é um caso isolado. Eu tenho vários outros casos, porque aí você acaba conhecendo empresários que começaram da mesma forma, né? E que hoje estão estudando, buscando logística, indo atrás disso para resolver um problema de e-commerce. Mas que, na verdade, quem operacionaliza o e-commerce é a logística. Né? É verdade. Então a gente vê que, com certeza absoluta, ainda acredito que esse mercado do e-commerce ainda não chegou no seu ápice, na maturidade. Ele vai crescer, vai ter espaço. O que a gente conversou, né, outro dia, né, especificamente com esse rapaz, que ele é bem jovem, é que vai chegar um momento que vai saturar. Né? Assim como ele vende os produtos dele, tem outros que vendem. E a gente já percebe isso pelo Shopee e Mercado Livre. A diferença de 1 centavo, 2 centavos faz com que um tenha 20 mil vendas e outro tenha 500. É verdade. Né? 1 centavo de diferença. Então já está muito concorrido, né? Mas a questão da operação ainda vai se tornar um diferencial para redução de custo e ter margens maiores. Bem falada a sua fala, e eu acho interessante que aí a gente bate em cima de outra coisa, empreendedorismo. Perfeito. O Brasil é uma terra de oportunidades. É isso mesmo. De vez em quando a gente acerta em alguns, aí, inclusive um caso desse. Imagine você montar uma empresa e do nada ela tá rodando e você não saber dominar ela. É um cavalo. Contrate o Henrique, viu, gente? É o cara do Lean aí. Maravilha. Aí a gente volta lá dentro do armazém, que é outra, são perguntas recorrentes. Eu sei disso, né? Mas isso aí, aluno questiona a gente, aluno maltrata a gente. Professor, por que antigamente lá dentro do armazém, lá na minha equipe, tinha 20 pessoas dentro do armazém. Hoje a empresa dobrou a operação e tem a metade das pessoas. O que está acontecendo lá dentro do armazém? É isso mesmo, né?
Então, o que a gente pode enxergar, que já era um movimento que vinha lá de 90 para 2000 e hoje está bem consolidado. A gente tem a automação, né? E aí eu vou usar nomes específicos. A gente lá na nossa época, lá atrás, né? Que a gente tá jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. A gente não é idoso, tá? A gente só é vivido. A gente trabalhava com pick and list de papel. Eu ia lá, fazer a separação ali, passava para o conferente, ele conferia. E depois ia para a parte de embalagem, faturamento e dava sequência do armazém. Hoje, a maioria das empresas trabalha com coletora, né? E nem precisa da coletora. O próprio celular, ele consegue escanear ou o QR Code ou o próprio código de barras. Então, existem tecnologias hoje que ajudam demais a gente no armazém. A gente fazia inventário na planilha, né? No papel. Outra coisa, a gente não tinha sistema que fazia curva ABC, a gente fazia tudo isso daí de forma manual. Então, hoje, o que acontece? Com os sistemas, ele otimiza muito os processos. Segundo ponto, você tem aí, além do sistema WMS, a questão assim de outras tecnologias, tipo IA, Waze. O Marcão mesmo uma vez, né, acabou passando um sistema de roteirização, né, para mim, que é muito bom. Então a gente vê que isso faz muita diferença. Isso otimiza o trabalho do profissional da área de logística. Então faz com que eu consiga ter uma operação maior, mas ter menos funcionários e talvez, não é que vai aumentar o trabalho, o serviço, não. Porque a automação dos processos e a tecnologia faz com que ele faça isso de uma forma mais rápida. Sim. E tome decisões de uma forma mais veloz. O que eu comento também com os alunos, isso é um indício claro de que o profissional de logística nesses 20 anos, né, até mais, ele vem passando por transformação também. Então aquele profissional que não se qualifica, que não busca conhecer tecnologias, né, que não busca conhecer sistemas, que isso hoje já é intrínseco a qualquer empresa, um sisteminha. E esse profissional ele acaba tendo dificuldade de inserção e até de crescimento. Agora, aquela pessoa que já tem aquela visão de sistema e é um profissional que já é qualificado na parte técnica, né, e que tem uma visão assim proativa de melhoria de processo, ele provavelmente vai ter espaço dentro dessa empresa e em outras empresas. Né? Um detalhe importante também que eu venho notado é... Claro que a logística, o braço direito de logística é tecnologia. Você precisa saber de informática de qualquer jeito. Sim. O acesso às pessoas a tecnologias como o sistema de gerenciamento de armazéns, que são pouco no Brasil. A maioria, quanto de armazém, quanto de transporte, entre outras, a maioria dos profissionais que tem no Brasil, a experiência dele é prática das empresas onde ele trabalhou. Perfeito. Falta uma escola ou as próprias empresas disponibilizar isso aí, seja paga, seja gratuita, seja parcerias com empresas, que eu acho que eu tenho visto isso aí, muitos alunos me questionam isso, não sei se você também tem visto. Sim, eu vou fazer um comentário, né, em relação a um projeto que eu fiz há um tempo atrás. Existe até um canal aí que eu tive, né, na época, de uma entidade que eu abri, já tem 10 anos, chamada Forza Treinamentos. Então o que acontece? Veio desse nicho, né? Atuava na região de Guarulhos, eu percebi esse gap, né? O sistema de informação. Os alunos na área de logística ou qualquer área gerencial, finanças, contabilidade, etc. Mas a logística é um gargalo, é um ponto crítico, né? Tudo se faz num sistema. E o aluno muitas vezes não tem acesso a um sistema na escola. Por quê? Porque é um sistema caro, né? Não é toda entidade que tem dinheiro para poder custear um sistema WMS, por exemplo, que é o foco, né? Bom, eu continuo afirmando que a maioria das instituições hoje, na data de hoje, presente, das que eu conheço, tá? Nenhuma tem. Por incrível que pareça. WMS. Eu conheço uma única instituição que teve uma parceria unilateral e fez um período, onde eu trabalhei, no qual o lugar, que era na região de Guarulhos, eu era coordenador de curso, nós conseguimos um WMS por um determinado período, para o aluno poder usar, mas essa licença expirou, e a gente não conseguiu renovar. A gente comprou a coletora e tudo para que o aluno pudesse simular. Bom, eu acredito que essa parceria poderia ser estreitada com instituições de ensino. Não vejo, às vezes, muito interesse da parte das entidades de software ou de sistemas fazer essa parceria, né, com as instituições de ensino, e essa é a grande dificuldade. Eu estou falando na ordem de milhões de reais, né? Então, para você como instituição de ensino, vou dar o exemplo da negociação que eu participei.
E a gente tentou colocar o WMS dentro da instituição de ensino. Era um centro universitário, tá? O valor que eles cobraram de nós era o valor que se cobraria de uma indústria, de uma empresa normal. Só que uma empresa de educação, ela não ganha igual a uma indústria. Não. E o objetivo, o fim dela é a educação. Não é o objetivo dela produzir algo ou separar algo para armazenar como um e-commerce faria. Então, a falta de sensibilidade, né, dessas empresas tem esse grau de dificuldade. Aí vamos para a segunda etapa. Então, eu não vou citar nomes, né, mas as grandes, é quase impossível você querer fazer isso. Eu tentei, nessa época, quando eu comecei a Forza, eu comecei pequeno, com 10 máquinas, 10 computadores eu comprei na época, e com o sistema WMS, para poder ensinar esses alunos a mexer no WMS. Mas o sistema, lógico, imagina, pequeno, né, não teria condições de competir com grandes instituições. Mas o sisteminha que a gente usava era um sistema de uma empresa que abriu para nós, né, podermos fazer esse treinamento. Então era um WMS, mas não era das grandes marcas, né? E o aluno quer fazer aula no WMS de grandes marcas, né? Porque é isso que as indústrias ou as empresas de logística utilizam, né? Então, essa eu sinto que é a grande dificuldade. E por mais, você vê, é um mercado que já faz tempo que já era para estar mais acessível, né? Mas não está. Outro ponto também que eu não sei se você já percebeu, as pessoas, quando a gente tem um certo grau de instrução, nós fazemos treinamentos online e resolve o problema, que a gente já tem uma certa experiência. Mas quando você pega aquele cara que ele está lá dentro do armazém, ele é o conferente, ele foi promovido, ele tem uma certa dificuldade com tecnologia. E aí que está o negócio. O cara só aprende fazendo. Fazendo, isso mesmo. Ele pode assistir vídeo, ele pode fazer não vai conseguir. E aí, inclusive, tem vários alunos, ex-alunos que me perguntam, professor, onde fazer isso na prática? E a gente não me conta. Interessante. Esse é um ponto a ser explorado, né, Marcão? Quem sabe a gente logo não pensa nisso? Quem sabe? E vamos caminhar para essa área da tecnologia aí, oferecer curso WMS. Verdade. Outro ponto também que tem na área de transporte, mas é lá no final. A eficiência das empresas hoje, algumas estão conseguindo atingir o ápice. Compro agora. Que horas são agora? 10h30, né? 10h30. 10h39. E eu ainda recebi o produto hoje. Tem. E algumas empresas tradicionais não conseguem fazer isso. Qual é o problema, cara? Então, atualização, pessoas, software. É assim. A burocracia, ela foi criada com o objetivo de poder controlar os processos, né, e organizar. Só que a burocracia para a logística ela é importante, mas ao mesmo tempo ela joga contra. Sim. Né? Então o que eu percebo que essas empresas que conseguem entregar no mesmo dia ou em horas, elas têm um sistema de automação pesado, elas têm, além disso, processos automatizados, mas elas têm flexibilidade na entrega. Sim. E muitas vezes, né, que foi muito lá no passado condenado esse tipo de trabalho, hoje em dia a gente vê em larga escala. Esses e-commerces, por exemplo, eles conseguem fazer entrega através de pessoas, de particulares, que são prestadores de serviço, pessoas autônomas que no contraturno fazem entregas, e aí sim, você consegue ter a flexibilidade. Mas a partir do momento que se você tem uma operação engessada, onde você tem que montar uma roteirização, onde você tem um agregado e fica engessado naquele roteiro que você montou, né, você não consegue ter a mesma capilaridade que você teria com um motoboy ou com uma pessoa que faz uma entrega, por exemplo, no horário do contraturno do seu trabalho, que é isso que acontece. Você percebe que muitas pessoas que entregam, né, mercadoria, elas fazem isso no horário da noite. Sim. Elas fazem isso em um horário que não é o horário do seu trabalho. Ela tem algum tipo de atividade econômica durante um horário comercial e entregam em determinados horários. Então, eu acredito que sistema para ter rastreabilidade de processo e ter, ao mesmo tempo, ter capilaridade, né? E hoje, com essas empresas, né, que fazem entrega através de autônomos, isso tem mudado muito a questão de cumprir horário, né? Aí a gente entra em outro problema. A mudança na CLT ajudou isso? Então, esse é um ponto que me perguntam. O trabalho autônomo. Esse é o ponto que as pessoas me perguntam sobre a lei trabalhista na área contábil. E aí eu vou fazer um comentário que é assim, a lei trabalhista, a CLT teve alguma flexibilização, mas ela ainda continua a rigidez. Né? E o que acontece? Isso não é só para a questão do e-commerce, né? Eu vou falar isso para todas as áreas, né?
a legislação ela é constituída em função de necessidades. Verdade. Muitas vezes o mercado ele é mais rápido do que a legislação. Sim. É o que aconteceu com o Uber, é o que aconteceu com o YouTube, é o que aconteceu com diversos segmentos que não tinha, vamos dizer assim, não estava sob o guarda-chuva de uma legislação, né? A questão do LGPD que vem agora, isso. Né? Então, o que acontece? Isso abre um grande precedente, né? Porque são plataformas, não são empresas de logística. Não é pessoas fazendo, é verdade. Então, ela só está mediando, e o fato de ela estar mediando, ela pode, pela legislação, talvez não ser, vamos dizer, responsabilizada sobre aquilo, né? Então, eu acredito sim que essa mudança na legislação permitiu uma certa flexibilização, mas ainda a falta de legislação, de regulamentação para alguns setores ainda, e esse estudo, porque a legislação é algo complexa, precisa ser debatido, precisa ser votado, precisa ser aprovado, então isso abre buracos, né, onde muitas empresas hoje vêm trabalhando e atuando, porque ainda não existe uma legislação. Gera aquela insegurança jurídica, é verdade. Pegando esse assunto, se a gente for falar, acho que a gente fala 2 dias aqui, cara, é um negócio interessante. Se a gente olhar pelo lado empresário, poxa, eu achei uma oportunidade de negócio. A informação para me captar sobre isso é um pouco difícil. Na sua visão de contador, para quem não sabe, pessoal, o Henrique ele é contador também, sim, tá? Fala o nome da sua contabilidade? O nome da minha assessoria é Henrico Assessoria Contábil, né? Então, aliás, aí, né, deixar para vocês aí, tem um site, tem redes sociais, né? É henrico.assessoria, né? Esse é o meu site. E se você é empresário ou pessoas que são da área de logística quiserem bater um papo, conversar, né, busco de alguma forma melhorar processos, mas também enxergar seu negócio na parte de custo e na parte tributária. Maravilha. Quando eu faço essa pergunta, entra 2 coisas que preocupam, tira o sono de qualquer empreendedor. Contratação, que a gente acabou de falar que tem esse problema. Às vezes tem alguns furos que nos deixa inseguros. E a questão de impostos. Agora, com essa mudança, agora todo mundo está perdido. É isso mesmo. Entrou um negócio CBS, IBS. E aí, ele entra agora ou 2027? Então, ele já entrou, já está em vigor, né? Mas ele já ainda está num processo de transição. Então, vou dar um exemplo. Tenho clientes que são do Simples Nacional. Eles continuam operando, né, normalmente, e essa modificação na legislação ela é gradual. Para alguns tipos de produto que envolve substituição tributária, que envolve a questão de alguns tipos de impostos específicos, ela já está entrando em vigor para alguns segmentos. Mas, no geral, para aquele empresário que é do Simples Nacional, né, que tem um faturamento ainda enquadrado dentro do Simples, né, ele ainda está num processo de transição. Então, prestadores de serviços, esses ainda não foram afetados de uma forma direta. Mas, de qualquer forma, né, e aí há discussões, aí precisa ter estudo, né, sobre determinado assunto. Mas, no geral, né, o que dizem é que a carga tributária ainda continua muito grande, né? Sim. E é muito pesado. Vamos dar um exemplo simples. Eu vou pegar de um cliente simples, tá? Do Simples Nacional. A pessoa emitiu uma nota fiscal de R$10.000, né? De cara, se ela tiver enquadrada, que a gente chama no fator R, ela conseguiria pagar 6%, porque ela está começando. Mas se ela não conseguir estar enquadrada dentro desse fator, ela já paga 15,5% de cara, Jesus. Né? Então, em cima assim, de R$10.000, ela já vai pagar um bom imposto, além dos outros. Assim, eu estou falando só para efeito federal. Mas aí tem as questões também de imposto de renda, se ela é da pessoa física, né? Ela tem as questões dos funcionários, INSS, Fundo de Garantia. Então, assim, é o que a gente estava falando, é muito arriscado para uma pessoa que não tem reserva, ela se aventurar, porque qualquer deslize ou qualquer erro na sua operação, cliente que ela variar um produto, um pallet, né? Não, mesmo que ela tenha seguro, mas ela às vezes não tem nenhum capital de giro para ela fazer o negócio dela girar, né? Então acaba sendo arriscado e o empreendedor, né, tem medo, né? As pessoas têm medo de empreender. Sim. Se você perguntar para as pessoas no geral, 10, 20 pessoas, você pergunta quem é que teria coragem de empreender? São 2, no máximo uma, entendeu? Que vai querer falar, não, eu não quero, porque tem medo, né? Sempre tem uma história que alguém se deu mal.
Sim, né? Da família, né? Uma pessoa. Mas também tem pessoas que deram certo, né? Agora, no Brasil, por uma questão cultural e uma questão de impostos, né? As pessoas têm medo de ser empresário. Mas eu vejo que isso vem mudando, como você mesmo falou, sobre a questão da flexibilização da lei trabalhista, e as pessoas talvez veem no empreendedorismo uma forma de ter uma vida melhor do que buscar outras formas que lá no passado eram tratadas como formas de ganho, de manter a sua família, a sua vida, de uma forma que era o concurso público, né? Que era ter um emprego fixo. Que hoje não acontece mais, né? Dificilmente uma pessoa fica 30 anos na mesma empresa, né? Não tem, a própria empresa vai reciclando o seu quadro de funcionários de tempos em tempos. Então o empreendedorismo foi talvez a necessidade, né, das pessoas sobreviverem, alguns, e outros de buscar uma vida melhor. Né? Verdade. Às vezes as pessoas, a geração mais velha, ela buscava mais uma estabilidade. Igual você falou, um emprego numa empresa tal, eu entrei nessa empresa, agora eu vou me aposentar. Passei no concurso público, vou me aposentar. Mas a vida do empreendedor é diferente, ele gosta de ser desafiado. Porque é assim, gente, para quem não é empreendedor ainda, você demora a abrir o seu primeiro CNPJ. Verdade. Mas depois que você abre, ou você levando uma cacetada ou não, falando português claro, que todo mundo entenda, aquilo é bom. Sim, e eu particularmente já vai pro terceiro CNPJ que eu fecho, abro e uns dá certo, outros não dá certo. É uma luta. Agora, claro, você tem que fazer isso aí com o pé no chão. Sim. O empreendedor, ele não precisa conhecer impostos, ele não precisa conhecer... Não, para isso tem especialistas para isso. Sim. Se você vai abrir um negócio, vê a viabilidade disso, procure uma pessoa que conheça do assunto, no caso, CLT, impostos, você mesmo. Uma simples conversa, talvez gratuita, talvez paga, já ajuda, né? Vai te ajudar e vai te livrar de um problemaço, tá, no futuro. Então, é um negócio interessante. O Brasil, como se fala, é a terra da oportunidade. E a partir do momento que você começa a olhar como empreendedor, em tudo que você olha, você vê oportunidades. Sim, oportunidades. É verdade. Tá? Inclusive, falar uma coisa interessante aqui, naquele projeto. Sim. Eram as duas coisas rodando ao mesmo tempo comigo, não sei se você lembra. Sim. Era fazendo o projeto e eu sempre mexendo no computador. Sim. E olha o resultado aqui hoje. Hoje nós Quem imaginaria que você estaria aqui hoje, cara? E na época ele já estava vingando. Já estava vingando. Era um projeto que já estava rodando, que você já tinha seguidores, né? Que já estava tendo até... Já estava sendo monetizado, né? Monetizado. Então, é aí que está o gap do negócio. Eu acho interessante. E na área logística tem muitas oportunidades, cara. Muitas. A gente para analisar, eu converso com os meus alunos e muitas das vezes até incentivo. Procure ter uma segunda renda. Tem que ter. Se você trabalha à noite, procura alguma coisa durante o dia. Se você trabalha durante o dia, sempre tem alguma coisa à noite. Não é que você vai trabalhar 24 horas. Mas a vida do empreendedor, a vida do cara que trabalha por conta própria, você tem que pensar o seguinte: você será o seu próprio patrão. Você faz o seu horário. Exato. E o rendimento é baseado naquilo que você trabalha. Sim. Se você trabalha pouco, rentabilidade basicamente zero. Agora, se você se dedica, eu creio que vem resultados maravilhosos. É verdade. Henrico, pegando outra linha de raciocínio aí, mas seguindo dentro do mesmo assunto aí que a gente está comentando, IA, cara. IA na logística, IA no transporte, IA na educação. Esse negócio é uma bolha ou não? Não é? Eu estava conversando com uns colegas aí de mercado essa semana e assim, vou fazer um overview rápido, né? A IA, eu certeza absoluta que ela mudou a história da humanidade. Verdade, concordo. Eu acredito que ela não vai, é um caminho sem volta, né? A gente percebe isso. Eu vou dar exemplos rápidos. Na área de logística, você consegue fazer rapidamente uma análise, né, como analista de logística. Sim. Analisar rotas, ou analisar curvas, analisar demanda, analisar estoque de segurança, coisas que a gente precisaria de um sistema de alta complexidade para fazer. Hoje a IA faz para mim de uma forma gratuita. Sim. Né? E a gente dentro de sistemas tinha modelos matemáticos que faziam. Isso. A IA não, a IA faz correlações. Então é só um exemplo na parte de análise.
Na parte de outros negócios, como a área da medicina, a área da saúde, a área da contabilidade, ela te ajuda, né? Desde que tenha um prompt correto e você conseguir trabalhar com esses prompts já ensinando a IA, ela consegue te dar feedbacks que você teria que fazer muitas relações antes, consultas, cálculos, para você chegar a determinadas respostas que ele te fala em segundos. Na área médica, por exemplo, se ele tem determinado comportamento histórico vamos dizer, em exames, ele já te aponta uma tendência daquilo, resposta, né? E na educação, não poderia ficar de fora, né? Nós somos da educação. A gente percebe claramente que o nosso aluno já está com o uso da IA aqui na sala de aula. Sim. Então você está ministrando sua aula, que já era uma aula onde ele era o protagonista, onde você trazia case, onde você trazia a prática, mas mesmo assim, ele tem disso daqui, ele resolve em segundos. Alguma atividade de alta complexidade que às vezes você levaria uma aula para resolver. Sim. Né? Então o aluno, ele, assim como o ser humano, né, da atualidade, que já está com a inteligência artificial na palma da sua mão, ele faz com que haja uma mudança brutal no mercado, inclusive da educação. Né? O professor agora, que já trabalhava de forma expositiva, dialogada, e mesmo aquele que já trazia algum tipo de estudo de caso, a gente percebe que já não é mais o suficiente. A IA, né, cálculos complexos que a gente usava em modelos matemáticos, na engenharia de produção, no PCP, com a IA ele já resolve rapidamente. Então, essa ferramenta na educação, por exemplo, ela pode ser uma ferramenta para o aluno aprender. Né? Então, ele pode ir fazendo perguntas e aprendendo com ela, né, com a IA. Então, ela seria como se fosse uma espécie de professor particular. Né? Então, a gente vê que a gente vai ter que se reinventar. Né? Qualquer segmento. Com a IA, o seu cliente, no seu negócio, ele já tem a resposta na palma da mão. Né? Ele só precisa, às vezes, de alguém que operacionalize aquilo, mas a informação e até como fazer com a IA, ele já tem. Né? E isso eu acredito que está acontecendo para vários segmentos. Então, portanto, você que é de logística, busque qualificação, busque conhecer a IA, e eu não estou falando em linguagem de nível de programação, que já é a linguagem natural da IA, mas eu estou dizendo assim, para você profissional mesmo, de mercado, ou de segmento, ou empresários, né? Entenda como funcionam os prompts, coloque a inteligência artificial para trabalhar para você, né, que você com certeza absoluta acredito que sairá na frente e em dado momento vai ser uma coisa como um curso de informática básica. Corriqueira, né? Eu concordo plenamente aí. E a gente que é professor, a gente que está na área da educação, a gente sempre precisa estar um passo à frente. Às vezes a gente não vai ser um programador, né? Mas a gente precisa conhecer pelo menos, sei lá, 30%, 40% das melhores IAs que está disponível no mercado. Por quê? A gente tem alunos que também, muitas das vezes, sabem muito mais do que a gente. Verdade. E aí a gente precisa estar preparado. E o papel nosso como um educador é forçar o aluno a gerar aquela criatividade, a gerar aquela curiosidade para por que isso acontece. Na maioria das algumas instituições têm a filosofia de aprender fazendo, e aí a gente vê algumas empresas aí se decolando, né? Armazenamento em nuvem, geração de fotos, geração de textos, reconhecimento facial. Hoje, qualquer local que você chega, você passou na catraca lá embaixo, reconhecimento facial. Eu achei interessante, cara. Então é um negócio muito interessante. Mas aí vem uma outra pergunta como educador. Isso aí a gente comentou presencial. E o EAD? Ele inovou também ou não? Inovou. Então o que a gente tem falado, né? Na educação no EAD, teve um boom, né? A Associação Brasileira de Educação à Distância publicou há poucos dias aí um artigo falando sobre isso, né? A IA na educação. Então, aquela educação à distância que era baseada só em conteúdo que fica arquivado, em vídeos, né, tutoriais onde você assiste. Isso já é a velha EAD. É a velha EAD. E muitas das vezes o site é difícil de você navegar. O ambiente virtual complicado, sim, aulas muito cansativas, material muito teórico, extenso, aquela coisa. Questões de múltipla escolha que talvez nem sempre avaliam exatamente a capacidade e o conhecimento do aluno. Então a IA, ela vem assim, numa posição de um professor tutor que é mediador, né,
que com o apoio da IA, não condenando a IA, pelo contrário, né, usando ela como uma ferramenta para que o aluno, você construa uma trilha de aprendizagem onde ele vai ter que usar ela para conseguir desvendar aquilo que está sendo solicitado, né, e colocar ainda mais dinamismo, mais situações de alta complexidade, que é para isso que a IA nos ajuda, né? Ajuda a resolver problemas de alta complexidade que talvez, se a gente tivesse que fazer o passo a passo, ia levar muito tempo, né? E desafiar o aluno dessa forma. Então, o que se fala na educação agora, que eles chamam de EAD 5.0, né, que eles chamam, é exatamente o uso da IA e colocando ainda essas questões de o aluno sendo, de novo, o protagonista, mas sem aulas cansativas e verdade, concordo plenamente. Aí a gente volta lá na logística, seja no transporte, seja na armazenagem, seja na distribuição. É importante ele conhecer dessas ferramentas, mesmo ele sendo aquele carinha lá do chão de fábrica. Sim. Porque quando a gente fala dos degraus aí, né, do conferente, do assistente, do operador, do analista, do supervisor, isso aí aos poucos vai forçando. Mas você está entrando no mercado de trabalho agora, é importante? Com certeza absoluta, né? Porque se você já está entrando agora, é bom porque você já vai perceber que o mercado gradativamente já está pedindo isso, já está solicitando isso dos colaboradores. E você tendo essa formação, você já sai na frente, né? Daquele que às vezes tem muita experiência, mas ainda tem dificuldade com a informática. Então você aí que está entrando no mercado, já procura se qualificar, conhecer sobre IA, que com certeza absoluta ela vai ser uma ferramenta importante para ajudar a sua empresa, né, em soluções, né, em melhorias de processo, né, em trazer algumas ideias, né? E a qualificação, o conhecimento é algo que nunca é demais, né? E pensando de uma outra forma, é algo que ninguém pode tirar de você, né? Você pode às vezes perder dinheiro ou pode perder um imóvel, mas o conhecimento que é seu, ninguém te tira. E com esse conhecimento faz com que você continue ganhando dinheiro. Verdade. O conhecimento, eu costumo dizer que é uma construção que você nunca termina. É isso mesmo. E é uma construção que você nunca termina, mas é um bem que ninguém nunca vai poder te tomar. É isso. Você pode perder tudo na vida, tudo. Dignidade, bens materiais, mas ninguém nunca vai ter o poder de tirar o seu conhecimento. Pura verdade. Henrico, o papo nosso tá maravilhoso, tá? Mas eu queria fazer um jogo de perguntas rápidas para você. O que significa, o que representa para você conhecimento? Conhecimento, Marcão, para mim representa liberdade. Liberdade? Puxa, que legal. Ser professor. Professor, eu acredito que seja vocação, né? Para mim, Marcão, eu vou dizer assim, não em uma palavra, mas eu estou em muitas coisas, mas eu sou professor. Eu me vejo dessa forma. Eu não consigo pensar em outras coisas que eu faria não ser professor. Outras eu poderia fazer como um trabalho, atividades que eu gosto. Mas professor, eu acredito que seja uma questão de vocação. Ter a capacidade de mudar a vida de algumas pessoas, né? E é muito legal quando entra aquele carinha lá na sala que nas primeiras 3, 4 conversas você percebe que ele não sabe nada. Mas passa algum tempo, você percebe, fala, poxa, eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. Eu tenho alguns casos, não te cortando, inclusive recentemente teve um que faz 9 anos. Eu falei, professor, cara, eu não lembro você, quem é? Eu sou da turma tal. Aí eu lembrei. Poxa, professor, hoje eu sou gestor. Olá. Devo muito isso. Falei, poxa, é uma das coisas que motiva a ser professor, cara. Chama muita atenção. E assim, Marcão, faz a vida valer a pena. Faz. Porque a gente passar por uma vida, às vezes, você pensa, puxa, o que eu fiz? E o professor, de alguma forma, ele contribui para que aquela pessoa consiga um emprego melhor, melhorar de vida, ou sentir-se capaz. O professor, às vezes, muitas vezes, é a única esperança, é uma esperança. A pessoa está bem desanimada, você como professor já deve ter visto muitas vezes aquele aluno que já está meio desgostoso e você dá aquela palavra de motivação. E lá na frente ele fala, professor, obrigado, professor, eu consegui, professor, eu consegui um emprego, ele te manda. Professor, aqui ó, a vaga que eu consegui. Obrigado, aquela dica que você me deu foi fundamental na entrevista. É verdade. Né? É o que faz a gente valer a pena, né? Maravilha. Quais são os valores assim que você acha fundamental
para um ser humano, um aluno seu? Eu acho assim, a palavra-chave para um ser humano, acho que a pessoa tem que ter respeito, né? Primeiro. Acho que é o primeiro passo, porque através do respeito você consegue gerar empatia, né? Gerar outras coisas. Então, eu acho que se eu tivesse que deixar um valor, o respeito, né? Porque ele abre outras portas. É a chave que abre muitas portas em si. Um objetivo que o Henrico não conseguiu ainda. Então, Marcão, assim, ainda tá cedo, né, Marcão? Mas é mais pra frente, quem sabe, né? Ter uma vida mais serena, né? Uma aposentadoria, não no sentido financeiro, mas porque o trabalho é muito importante, né? O trabalho faz a mente continuar trabalhando, a gente tem que estar sempre com uma atividade até o final da vida. Mas desacelerar, né? Então, essa é uma meta que eu tenho lá na frente. Mas ainda acredito que tem muita lenha para queimar. Muita gasolina para queimar. Ai. E um sonho que você falaria que deu certo para você e você falar, jovens, é com vocês. Um sonho, você diz assim, para que eles se motivem, né? Inspiração. Uma inspiração. Olha, eu acredito assim, pessoal. Guardem isso uma coisa assim com vocês. Eu não acredito em pessoa inteligente. Eu não acredito. Eu vou dizer para vocês. Às vezes, você pode... Quanto mais você estudar, mais formação você tiver, mais você vai perceber que nada você sabe. Porque o conhecimento é muito vasto. Sim. Pelo pouco tempo de vida que nós temos aqui na Terra. Né? Vamos viver 80, 90 anos, é impossível nesse tempo você conhecer tudo, né? Mesmo com IA. Né? Mas o que eu deixo para você? Eu acredito em pessoas que persistem. É isso que eu acredito. Eu acredito que pessoas que se esforçam. Eu não acredito em inteligência, eu acredito em pessoas esforçadas, pessoas que buscam, porque de alguma forma, aquele que busca vai encontrar. Então, seja uma pessoa desse tipo, não aceite a derrota, né? Não fique chateado com os tombos, porque é com eles que você aprende. Ninguém aprende no amor, o amor ensina, mas é demorado. A dor ensina mais rápido. Então, vá, persista, né? Continue, mesmo que pareça que vai dar errado, mas continuando sempre em frente, é que com certeza você vai ver aí a luz no fim do túnel e as coisas vão melhorando para você. E um complemento, né? Às vezes, algumas derrotas tornam a vitória com um sabor mais gostoso. É verdade. Pura verdade. Henrico, deixe suas redes sociais aí. Lembrando, pessoal, todos os contatos do Henrique eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? As redes sociais, inclusive os artigos que nós não comentamos, inclusive nós vamos ter que voltar aqui mais uma vez. Agostinho, você é o próximo, viu? E nós vamos bater um papo aqui. Depois você me manda os links dos artigos, do seu livro que nós não comentamos. Para quem não sabe, o Henrique, o pessoal, ele tem livro publicado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro. O livro chama-se Gestão dos Canais de Marketing, né? Ele está muito relacionado à parte de logística, mas a parte de logística que anda junto com o marketing, né, para poder fazer, acompanhar a distribuição de produtos. Maravilha. Fala um pouquinho da sua empresa e do trabalho que você faz de consultoria para a gente fechar com chave de ouro. Bom, gente, eu tenho um site que é henrico.assessoria, né? Se você colocar meu nome, Henrico Donofrio, no Google, provavelmente você vai encontrar algumas coisas ao meu respeito. Eu trabalho como consultor na área de Lean Manufacturing, né? Sou sócio de um escritório de contabilidade onde a gente atua junto com pequenas e médias empresas, né? Principalmente focando em melhoria de processo, redução de custo e principalmente a parte tributária, né? A parte de gestão como um todo. Então, se você tem algum negócio ou está começando um negócio, precisa de uma força, me chama, vamos conversar, quem sabe eu possa lhe ajudar. Maravilha. Henrique, eu te agradecer mais uma vez, cara. Se a gente for ficar conversando aqui, tem assuntos para 2 dias. Mas eu te agradeço mais uma vez aí por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. E, cara, obrigado mais uma vez. Marcão. E a vida continua aí. Quem sabe a gente encontra em novos episódios, eu creio que vai ter, tá? Mas desde já te agradeço, tá? De coração. Marcão, sucesso, que esse seja o primeiro de muitos que vai estourar. Te agradeço. Marcão. Cara, valeu. Obrigado.